Oi, gente, tudo bem? Então, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos falar agora sobre a segunda lei de Ohm, que é estudo da resistência de um condutor. A gente já conhece, já estudou na aula passada a primeira lei de Ohm e vocês se lembram também dessa figura que a gente comentou, ok? Então, lembrem que a primeira lei de Ohm, ela pode ser escrita como sendo U, onde U é dp, que é igual a R vezes I, tá? Lembrando que R é a resistência do material ao qual nós estamos estudando. E I é a corrente elétrica, tá? Então, essa foi a primeira lei de Ohm que nós estudamos. Muito bem. Se eu quiser conhecer a corrente elétrica a partir da primeira lei de Ohm, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, né? Então, a corrente elétrica ela vai ficar isolada. Para você fazer isso, a resistência que está multiplicando, ela passa dividindo, tá? Então, sendo assim, você pode escrever a corrente elétrica como sendo I igual a U sobre R, né? E desta figura, a gente tem representado esse homenzinho tentando atravessar em um fio condutor. Esse homenzinho, ele está sendo representado pela sua unidade, que é o ampere, tá? Ok? Muito bem. E o que mais que nós temos representado nessa figura? É a resistência com que a corrente elétrica está se enfrentando, está tentando ultrapassar. Essa resistência é representada pela letra R. E na figura é representado pelo homenzinho que a gente chamou aí de ohm. Lembrando que ohm é a unidade de resistência elétrica, tá? Então, recordando aí mais um pouquinho, a gente percebe que para a corrente elétrica passar por um fio condutor, né, para que você tenha um fluxo da corrente elétrica passando por um condutor, o que você precisa? Que essa resistência que está no denominador, tá? Então, eu preciso que essa resistência que está no denominador, ela seja o quê? Menor, tá? Muito bem. Para fazer esse estudo, a gente vai fazer uma analogia novamente com a água. Para que nós possamos estudar, então, a segunda lei de Ohm, faremos uma analogia com a água. Muito bem, observem dois canos de água. Então, eu tenho esse primeiro cano de água, tá? E o segundo cano de água. A pergunta é, em qual deles a água passa com maior facilidade? Aqui, gente, nós estamos relacionando o fluxo de água com a corrente elétrica, tá? E no caso, esses canos aí, como sendo um fio condutor de eletricidade. Então, a pergunta é, em qual deles a água passa com maior facilidade, né? Então, vamos lá, você tem que pensar, né? Qual deles, né? Ou seja, para que eu tenha uma água passando com maior facilidade, o que eu precisaria? Que a resistência fosse menor, tá? Então, eu precisaria que a resistência fosse menor. Qual deles vocês acham que a resistência é menor para você ter um maior fluxo de água ou maior corrente elétrica? Pensa. Que a gente possa responder essa pergunta, então voltemos aqui para os fios, né? Então você tem um fio longo, um fio condutor, né? Um fio condutor bem longo, tá? E ele está sendo ligado a uma lâmpada. Muito bem. Mas que nós temos uma outra representação de um fio condutor menor. E aí, eles foram ligados a uma DDP. Observe que o brilho da lâmpada do condutor longo, né, é menor, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Lembram que a gente falou, que a gente mostrou lá dois canos, um cano mais comprido e um mais curto, né? E aí a pergunta era qual deles o fluxo da corrente elétrica, né? Ou seja, qual deles a água tinha um fluxo maior, né? Aí quem pensou no cano mais curto acertou, tá? Daí a analogia do cano com o fio condutor, tá bom? Sendo assim,
Quanto maior o comprimento do condutor, menor a intensidade da corrente elétrica circulando por ele, tá? Gente, agora nós vamos fazer uma analogia novamente. Então, vamos pegar agora mais 2 canos de água. Em qual dos 2 canos a água passa com maior facilidade? Qual deles vocês pensam que a água vai passar com maior facilidade? Então, pensem. Vocês têm um cano com uma área da secção transversal grande, né? Representa a área da secção transversal aqui, tá? E um outro com a área da secção transversal menor, tá? Então, uma área da secção transversal menor e uma área da secção transversal maior. Então, ó, em qual dos 2 canos a água passa com maior facilidade? Pensa. Para isso, vamos novamente pegar, gente, observem que agora o comprimento é o mesmo. O que está mudando? Está mudando a secção transversal, tá? A área. Então, esse fio aqui, observe que ele tem uma área bem maior do que este, tá? Certo? Então, esse que tem a secção maior, o que você consegue observar? Que o brilho dele é maior. Ou seja, você vai ter uma intensidade da corrente elétrica maior quando você tem fios condutores de área de secção maiores, tá? Quanto maior a secção ou seção do condutor, maior a intensidade de corrente elétrica circulando por ele. Vamos pegar mais 2 canos, para que a gente possa continuar a nossa análise. Então, só que em um deles, a gente vai fazer a seguinte situação. Em um deles, você vai imaginar que você tem alguns obstáculos, como ali com parafuso, pregos, tá? Em outras palavras, é como se fossem materiais diferentes. E aí é óbvio, né? Que se a gente fizer uma pergunta, vocês vão conseguir responder rapidinho, né? Em qual deles a água passaria com maior facilidade? Essa aqui é bem tranquila, né? Então, ó, novamente, relacionando com fios condutores. Gente, olha só esta figura. Então, nós temos esta situação aqui, onde você tem a lâmpada sendo ligada a esse fio condutor formado por um material que é níquel cromo. E uma segunda lâmpada que está sendo ligada, né, ao material que é o quê? Formado de cobre. Percebam que o comprimento agora é o mesmo, percebam que a secção transversal, ou seja, a bitola do fio, é a mesma. O que está mudando? Está mudando apenas o tipo de material, ok? Então, nós temos uma situação aí da esquerda, onde nós temos o níquel cromo, e a situação da direita, o cobre, tá? E o que a gente percebe? Que o brilho é maior nesse material que é feito de cobre, né? Muito bem. Essa característica que diferencia o tipo de material, né? Então, é o que a gente vai falar agora. Vamos lá. Alguns materiais oferecem maior ou menor resistência à passagem da corrente elétrica. Então, nós temos aí como exemplo o cobre e temos como exemplo o níquel. Vocês perceberam que no cobre, o que acontecia? No cobre, no fio de cobre, a intensidade do brilho, o brilho era maior, né? Ou seja, eu posso dizer que a resistência do cobre era menor, tá? A resistência com que o cobre oferecia a passagem da corrente elétrica era menor, tudo bem? A gente vai falar, então, a gente continua falando dos tipos de materiais agora, tá? De fios condutores que têm características diferentes, devido à sua formação, à sua constituição. A essa resistência damos o nome de resistência específica ou mais conhecido como resistividade do material. E é representado, pessoal, pela letra grega Rho, essa letra grega que aparece aí, tá? Conclusão. Essas 3 analogias que fizemos.
Maior o comprimento do condutor, maior será a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, ó, eu tenho aqui a resistência do fio condutor, que eu vou representar pela letra R, tá? E a letra L eu vou colocar aqui o comprimento, tá? Então, aqui o comprimento estou representando pela letra L. Então, muito bem, ó. Quanto maior for o comprimento, olha lá, maior for o comprimento, o que vai acontecer? Maior vai ser a resistência, ou seja, se você tiver fios condutores mais curtos, é melhor para a corrente elétrica, tá? Muito bem, aqui a outra analogia. Maior a secção ou seção do condutor, menor a resistência. Então, ó, eu posso dizer que a resistência ela é inversamente proporcional à área da secção transversal, ok? Então, ó, maior a secção do condutor, então aqui, ó, quanto maior a secção do condutor, tá? O que vai acontecer? Menor a resistência. Muito bem. A resistência depende do material. Então, ó, a resistência, ela vai depender aqui do material. Então, eu vou dizer aqui assim, ó, que ela é diretamente proporcional ao tipo de material. Lembra que o material eu vou representar por resistividade essa letra grega Rho. Aqui, ó, eu esqueci de colocar. Ó, então, a resistência elétrica de um fio condutor é diretamente proporcional ao comprimento, tá? De acordo com isso tudo que a gente acabou de falar, que eu acabei de escrever ali, ó, então, vou colocar aqui rapidinho. Ó, rapidinho. Lá no slide anterior, eu coloquei assim, ó, eu coloquei que a resistência de um fio condutor ela era diretamente proporcional ao comprimento, tá? No slide anterior eu falei. Falei também, olha só, que a resistência, ela também depende o quê, ó? Do tipo de material, ou seja, da resistividade do material, da constituição do material. E a resistência elétrica desse material, ele é inversamente proporcional à secção transversal do material, tudo bem? Então, eu posso agrupar essas três aqui, ó, essas três analogias em uma só. Para que eu possa fazer isso, eu vou tirar esse sinal de proporcionalidade que aparece nos três e vou substituir pelo símbolo aqui pela representação aqui da igualdade, tá? Então, a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento, à resistividade do material e inversamente proporcional à área, onde nós podemos observar todas essas três unidades, todas essas três grandezas aqui no fio condutor. Então, ó, o fio condutor daqui aqui eu chamo de L, tá? Muito bem, L aqui, ó, L. Então, a resistência do fio é diretamente proporcional ao comprimento. Como assim? Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. E vocês se lembram da primeira lei de Ohm, que a corrente elétrica, ela é o quê? Lembra? Corrente elétrica, ela é U dividido por R, tá? Então, I é igual a U dividido por R. Então, se eu quero uma corrente elétrica maior fluindo, eu preciso que a resistência seja o quê? Menor. E é essa resistência que eu estou analisando aqui na segunda lei. Tá? Então, do que depende essa resistência quando estiver falando de um fio condutor? Essa resistência, ela vai depender do comprimento. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência, tá? Depende aqui da secção. Quanto maior for essa secção, menor vai ser a resistência. Tudo bem? Muito bem. Gente, ó, esse slide aqui, ó, o slide anterior não estava bom, não. Esse slide aqui, ele fala sobre a resistividade de alguns materiais a 20 graus Celsius. Então, observem que nós temos alguns exemplos. Temos aqui, ó, prata, cobre, alumínio, tungstênio, ferro e por aí vai. Observem que esses valores, eles são assim, ó. Eu tenho no caso, eu vou pegar aqui no caso o cobre,
que a gente conhece bastante o cobre, né? Então, a resistividade aqui, ó, do cobre, a resistividade é Rho, tá? A Rho é igual a esse valor aqui, ó, 1,68 vezes 10 elevado a menos 8. Só que qual que é a unidade? Qual é a unidade, gente, da resistividade? A unidade da resistividade é Ohm vezes metro. Vocês podem até provar por que a resistividade é Ohm vezes metro. Qualquer coisa vocês me perguntam se não conseguirem, ok? Então aqui, gente, ó, a resistividade do fio de cobre é 1,68 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Então ela é um pouco maior do que a resistividade aqui do cobre, beleza? Muito bem. Então agora vamos praticar um pouquinho, tá? Praticar um pouquinho. Sendo assim, tem aqui um exemplo para a gente pensar. Então, olha só. Determine a resistência de um condutor de 8 metros de comprimento. Aqui, gente, ó, 8 metros de comprimento. Comprimento eu represento pela letra L. Sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes. 10 amperes eu represento pela letra I. Quando a sua DDP é o quê? 100 volts, tá? Então, DDP é a letra U, sendo ainda a sua área da secção transversal igual a 0,5 milímetros ao quadrado. Então, isso aqui é a área da secção transversal. Determine a resistividade. Gente, ele pede para eu calcular a resistividade, tá? Para que nós possamos calcular a resistividade, primeiramente, o que a gente tem que saber? A resistividade é o quê? Você vai tirar ela lá da segunda lei de Ohm, né? Então, eu vou escrever aqui rapidinho, ó. Então, lembra? A segunda lei de Ohm é isso aqui, ó. R é igual a Rho, esse Rho que é a resistividade do material, tá? Vezes o comprimento dividido pela área. Muito bem, muito bem. Então, olha só, gente. Para eu calcular essa resistividade, eu preciso conhecer essas três incógnitas, essas três variáveis. Eu preciso conhecer o comprimento. Conheço o comprimento? Sim, conheço o comprimento, ele está aqui. Eu conheço a área? Muito bem, conheço a área. Conheço a resistência? Não conheço. Se eu não conheço a resistência, gente, fica um pouquinho difícil, né? Porque com duas incógnitas eu não consigo resolver esse probleminha. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular a resistência elétrica, a resistência desse material, tá? Como que eu calcular? Pela primeira lei de Ohm, né? A gente já calculou. Aliás, a gente já sabe calcular. Mas antes da gente fazer isso, tem uma coisinha básica que a gente precisa, tá? Então, eu preciso colocar esta área lá de acordo com o SI, tá? De acordo com o SI. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a área foi dada, é 0,5 milímetros ao quadrado. Eu preciso transformar para metro. Então, ó, para metro quadrado, aliás, tá? Então, vocês lembram, gente? Vocês lembram, ó? Lembra? Metro, decímetro, tá? Isso aqui a gente estuda lá no primeiro ano, né? Metro, decímetro, né? Centímetro. Metro, decímetro, opa, isso. Metro, decímetro, centímetro. Isso aqui não tá legal, não. Eu vou apagar aqui. Rapidinho. Rapidinho, aqui ficou feio. Então, vamos lá. Não, vamos escrever. Metro, decímetro, centímetro. E depois eu tenho o quê? Milímetro. Muito bem, tá? Então, o que eu tenho? A gente não está em milímetro, nós não estamos em milímetro e quero chegar em metro. Então, quantas casas nós temos que caminhar para a esquerda? Vamos lá, ó. Temos que caminhar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3 casas para a esquerda, tá? Então, temos que caminhar 3 casinhas para... Temos que caminhar 3 casas para a esquerda. Então, por isso aqui fica, ó, 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, para eu escrever metro, eu tenho que caminhar 3 casas para a esquerda. Ai, Roseli, por que ficou esse quadrado? Porque a gente está com milímetro ao quadrado e quero transformar para metro ao quadrado. Então, por isso você eleva aqui ao quadrado. E agora, o que faz? Multiplica, né? Você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes menos 3, vai dar quanto? Menos 6. Então, eu já tenho a área.
Muito bem, agora o que eu preciso fazer? Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. Rapidinho, U igual a R vezes I. Preciso calcular R, o que eu faço? Isolo o R, tranquilo, vai ficar U dividido por R. Quem é U? 100, gente, 100 volts. Quem é I? Foi dado 10 amperes. Você pode simplificar aqui rapidinho, né? Simplifica aqui por aqui, 10 dividido por 1, 10 ohm. 10 ohm. Muito bem. Agora, sim, eu já tenho, né? As três, já tenho resistência, já tenho aqui, ó, já posso utilizar esta fórmula aqui, tá? Porque eu já tenho R, eu já tenho L e já tenho A. Então, basta eu isolar, utilizar a segunda lei, né? Para eu isolar e calcular a resistividade do material. Vamos utilizar a segunda lei. R igual a ρ vezes L sobre A. Eu vou isolar ρ. Como que a gente faz isso? Multiplica cruzado, gente. Então, rapidinho, você vai multiplicar cruzado, tá? Então, você vai multiplicar cruzado aqui, ó. 1 vezes ρ vezes L, ρ vezes L. R vezes A, R vezes A. E agora eu vou isolar ρ. Então, L que está multiplicando passa dividindo e agora substitui os valores, né? O que eu tenho? R, a gente acabou de calcular que é resistência, encontramos 10 ohm. Então, substituir aqui no lugar de R, eu coloquei 10 ohm, tá? Tá aqui, substituir. Quem é esse A? Esse A é a área da secção transversal, né? Que foi dado 0,5 milímetros ao quadrado, e aí nós transformamos para metro ao quadrado. E dividimos pelo comprimento, que foi dado em metros, né? Então, a gente faz essa divisãozinha. Então, primeiramente, você vai fazer assim, ó, 10 vezes 0,5 vai dar 5. Aí você divide por 80, vai dar 0,0625, ok? Muito bem, essa seria a resposta. Só que não está em notação científica. Para você escrever em notação científica, o que você tem que fazer? Caminhar, ó, quantas vezes para a direita? 1, 2. Você vai caminhar 2 vezes para a direita, porque esse número aqui ele precisa estar compreendido entre 1 e 10. Então, ele tem que estar assim, ó, 6,25, tá? Ou seja, você caminhou 2 vezes com a vírgula. Então, se você caminhou 2 vezes com a vírgula, esse expoente 10 a menos 6 vai ficar quanto? 10 elevado a menos 8. Terminamos, gente, a primeira aplicação, tá? Tranquilo, né? Bom, gente, agora vocês vão praticar um pouquinho, tá? Com as atividades nossas, beleza? Tchauzinho!